Boa tarde, todo mundo. Cumprimento a deputada Bruna Furlan e todos os demais presentes aqui. Eu sou Sérgio Branco, sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, e aqui estou falando pela Coalizão Direitos na Rede. E eu queria fazer uma abordagem, eu gostei muito do que o meu caro colega Marcel falou sobre qual seria a abordagem adequada e qual é a abordagem não adequada, e eu quero fazer referência a uma possível abordagem não adequada presente na MP, que associa um direito autoral, que trata do direito autoral como um instrumento adequado para devolver postagens na internet. E eu também, assim como o secretário Felipe falou, eu espero trazer luzes para o debate, trazer contribuições, alguns argumentos. Eu venho trabalhando com direito autoral nos últimos 20 anos, então é um tema que me interessa, ao qual eu me dedico há bastante tempo. Eu gostaria de trazer argumentos que contribuam com o debate público, esse é o meu principal propósito aqui. E, por conta do texto da MP, e essa associação que não me parece adequada entre direito autoral e liberdade de expressão nos moldes como a MP coloca, eu tenho duas observações. A primeira é que, a meu ver, não existe um direito à publicação, do ponto de vista do direito autoral. O direito autoral não tutela um direito à publicação. O segundo ponto é que a remoção de conteúdo na internet, por aplicação de termos de uso dos sites, das plataformas, não é uma violação de direitos autorais. Então, vou me concentrar nesses dois pontos, prometendo não ultrapassar o tempo, explicando cada um deles na profundidade possível. Então, por que não existe um direito à publicação? Porque não existe um dever correspondente, ninguém tem um dever de publicar algo. Se nós pensarmos historicamente, quantas pessoas ao longo da história morreram sem publicar um livro, escreveram livros, compuseram músicas, e essas obras não foram publicadas. E não foram publicadas ao longo da história porque não havia um dever de publicação por parte de outra pessoa. Mas aí a gente pode pensar, bom, mas hoje em dia eu não tenho mais os intermediários, hoje em dia eu tenho plataformas onde eu vou lá e publico o que eu quiser. Só que isso também não gera um direito imediato à publicação, porque o limite do direito autoral não tem como contraponto esse dever. O que é o contraponto do direito autoral é a legalidade do conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que deixa claro para todo mundo. Se eu saio às ruas e faço fotos de pessoas, do rosto das pessoas que passam por mim pela rua, e faço disso um livro, não há a menor dúvida de que eu tenho direito autoral sobre esse livro. Mas eu não posso publicar esse livro porque existe uma violação a direitos de imagem das pessoas que estavam passando na rua. Então, embora exista um direito autoral, e aí, de fato, fotos que eu tiro e publico no Instagram, textos publicados no Facebook, são todos, em tese, protegidos por direitos autorais. Mas o que determina se aquele conteúdo pode ou não ser publicado é, na verdade, a legalidade daquele conteúdo. É esse que é o limite, e não um dever imposto a um terceiro para se fazer essa publicação. E as ilegalidades que podem levar à não publicação de determinado conteúdo, a meu ver, são mais amplas do que aquelas previstas especificamente na MP. Existem outros motivos, outras possíveis ilegalidades nos conteúdos publicados, eu não estou nem falando de internet, não, mas nos conteúdos protegidos por direito autoral que extrapolam aquelas previstas na MP. Então, o meu primeiro ponto, que eu queria, com o qual eu queria poder contribuir aqui, é que não existe um dever de publicação. O que existe é um direito autoral sobre o conteúdo, mas essa publicação é dependente, na verdade, da legalidade. Então, fazer uma associação entre, já que eu tenho um direito autoral, eu tenho o direito de publicar, essa possível associação não me parece a mais adequada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se haveria uma violação de direito autoral com a remoção de um conteúdo. E aqui também me parece que não há uma violação de direito autoral. Os direitos autorais se dividem em dois grandes grupos, dois feixes de direitos autorais: os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais são aqueles que têm um conteúdo econômico. O direito patrimonial é aquele que permite o autor ou o titular do direito autoral
se aproveitar economicamente da obra, colocar aquela obra em circulação, cobrar pelo uso da obra. Então, é o titular que se vale desse direito para explorar essa obra e terceiros precisam da autorização do titular para usar essa obra. Isso é o que caracteriza os direitos patrimoniais. Já os direitos morais são direitos não econômicos, são direitos de cunho pessoal e, curiosamente, assim, o que é mais interessante é que os direitos morais que estão no artigo 24 da lei, no inciso 3º, o que existe, na verdade, é um direito ao inédito, existe um direito à não publicação. O autor de uma obra tem o direito de não publicá-la e nada pode obrigá-lo a essa publicação. Mas não existe, dentre os direitos morais, um direito que eu tenha contra a exclusão de uma obra, de alguma plataforma, ou a não publicação de uma obra, se o que acarretou a exclusão dessa obra ou a não publicação, a recusa em publicar, é a legalidade ou uma alegada falta de legalidade do conteúdo, né? Porque o conteúdo extrapolaria, abusaria da liberdade de expressão, por exemplo. Então, não há, a meu ver, em nenhum dos incisos do artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, que é o artigo que cuida dos direitos morais, não existe nenhum inciso que seja violado uma vez que a obra seja excluída. E também, se nós olharmos para o artigo 29, que é o artigo que trata dos direitos patrimoniais, também não me parece haver nenhum inciso sendo violado, justamente porque o direito patrimonial tem um outro propósito. É o propósito de eu, autor, autorizar que terceiros usem a minha obra. Mas esse uso da minha obra, essa exploração econômica da minha obra, está condicionado também à legalidade desse conteúdo, né? Se eu, naquele meu exemplo, mesmo que eu prescinda de uma plataforma, mesmo que eu autopublique um livro com fotos, digamos, fotos dos meus de vizinhos meus, né, em que eu tirei as fotos sem autorização deles, de alguma forma invadindo essa privacidade, eu poderia fazer essa publicação com o meu dinheiro, né? Não é só uma questão de quem vai fazer, eu poderia fazer, mas o conteúdo dessa publicação seria um conteúdo, a meu ver, ilegal, não por um problema de direito autoral, mas por um problema de direitos da personalidade, por um problema do Código Civil. E aí, só 2 pontos para encerrar, né? A medida provisória não abrange todos as possíveis causas de retirada de conteúdo na lista de justa causa, né? Por exemplo, é verdade que há menção à imagem, à privacidade, à honra, mas a integridade psíquica é um direito de personalidade. Os direitos de personalidade não são uma lista taxativa. Os direitos de personalidade, a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º da Constituição, que serve de base para a criação dos direitos de personalidade, é uma cláusula aberta. Então, nós poderíamos incluir na dignidade da pessoa humana e, dentro dos direitos de personalidade, todos aqueles direitos que sejam necessários para tutelar, dentre outras coisas, a integridade psicofísica dos seres humanos, das pessoas. Então, dentro da integridade psicofísica está a integridade psíquica. A integridade psíquica é maior do que os direitos previstos como justa causa na medida provisória. Por isso que eu acho que essa associação entre ter um direito à publicação e que a remoção de conteúdo geraria uma violação de direito autoral não me parece adequada. Por fim, o que eu venho observando, na verdade, é que, muitas vezes, direitos autorais, como as limitações aos direitos autorais, o uso de pequenos trechos de uma obra em outra, esse sim tem sido um problema muito recorrente. Esse sim tem sido um problema que tem gerado remoção de conteúdo ou não compreensão pelo mercado. Então, eu acho que a grande questão, né, se o Congresso quer tratar de direito autoral, me valendo aí da observação do Marcel Leonardi, né, qual é a forma correta de tratar isso? É rever a lei de direitos autorais, dando a importância devida às limitações que já existem na lei de direitos autorais, mas atualizando essas limitações justamente para que a liberdade de expressão possa ser exercida de maneira mais plena. Não é pelo caminho da medida provisória que a gente vai tutelar a liberdade de expressão, mas pelo
pela observância e pela proteção às limitações aos direitos autorais. Espero não ter ultrapassado aqui meu tempo, mas reitero meu agradecimento à deputada Bruna Forlan, aos demais presentes e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos para os quais eu possa ser útil. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo.